Conectado com você, conectado com o mundo. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. E que esta sexta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos trazendo muitas informações para você. E claro, não poderíamos deixar de falar dessa triste notícia, dessa tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. E agora há pouco recomeçaram as buscas por possíveis vítimas da ciclovia que desabou na Cidade Maravilhosa. 2 pessoas morreram. O mar estava traiçoeiro. Um ciclone no sul do país provocou ondas de mais de 2 metros de altura. Mas com o feriado, muita gente foi caminhar ou andar de bicicleta pelos quase 4 quilômetros da ciclovia Tim Maia, a mais nova da cidade. Uma dessas pessoas era o engenheiro Eduardo Marinho, de 54 anos. Quando ele passava por este trecho, a cerca de 800 metros da praia de São Conrado, uma onda gigante alcançou a plataforma e derrubou 50 metros da pista que avança sobre as rochas. A onda bateu no paredão, subiu, ia passar no ônibus, bateu no ônibus, quebrou um bocado de vidro do ônibus. E as pessoas que estavam em cima da plataforma, da ciclovia, caiu. A onda voltou, a água voltou e pegou e arrastou as pessoas, levou junto. Sem um sistema de alerta ou interdição em caso de ressaca, curiosos se aglomeraram para ver o estrago e também sentiram na pele a força da água. Esta moradora lamenta, mas não se surpreende. Dava para sentir a fragilidade da obra e como as vigas eram separadas, como ela era bamba, as pessoas falavam que eram bambas, que se sentiam inseguras. Então, para acontecer um acidente, era uma mera questão de tempo. Segundo especialistas, o impacto das ondas fez o trecho da ciclovia se desprender da viga e tombar. Esse engenheiro diz que as ondas estavam fortes, mas o que causou o desabamento foi a falta de planejamento. Você tem que colocar ali uma previsão de estrutura mais resistente do que a própria maré, do que esse empuxo que vai dar quando a onda bater de baixo para cima. Ela bateu, o tabuleiro estava solto, somente apoiado, ele subiu. A obra, que levou 1 ano e meio para ser concluída, faz parte do projeto de um complexo de ciclovias que ligaria a zona sul e oeste. Só este trecho, construído sobre um costão rochoso, custou 45 milhões de reais. E agora está interditado por tempo indeterminado há 4 meses das Olimpíadas. A empresa responsável pela construção da ciclovia é a Concremat. A empreiteira, que teve o nome citado na Operação Lava Jato, foi fundada pelo avô de Antônio Pedro, secretário de Turismo do município. Em nota, a prefeitura diz que a obra ainda está na garantia e que, portanto, os reparos serão feitos pela construtora. A imprensa internacional repercutiu o desabamento da ciclovia, considerada legado das Olimpíadas. Olha, 45 milhões de reais foi o custo, a ciclovia que foi inaugurada em janeiro passado, agora deste ano. Nós estamos a poucos dias, pouco mais de 100 dias, da Olimpíada dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então você imagina a imagem internacional que nós levamos, né, para as pessoas que pretendem assistir os Jogos aqui no Rio de Janeiro, além da insegurança com relação a todos os assaltos, a todos os crimes que acontecem no Rio de Janeiro e no Brasil de uma forma geral, realmente fica muito difícil. E você vai ver agora a imagem do exato momento em que parte da ciclovia desabou. O vídeo foi gravado por um homem que observava a vista a poucos metros do local. Confira. Repare quando a primeira onda bate no anteparo da ciclovia, que ainda está inteiro. Logo em seguida, uma segunda onda, ainda mais forte, atinge o mesmo trecho. Quando a água baixa, dá para ver que uma parte da ciclovia caiu. Um ciclista que acabava de passar por ali avisa que o trecho cedeu. Quebrou lá, quebrou também. Mas ninguém se dá conta de que 2 pessoas estavam exatamente no local. Não é urgente não, cara. Graças a Deus, cara. Vamos agora até o Rio de Janeiro, onde está a repórter Fernanda Sanches, saber como é que está a situação neste momento e como estão as buscas. Bom dia para você, Fernanda.
Bom dia, César. Bom dia a todos. Os bombeiros trabalham com a possibilidade de ter mais uma pessoa desaparecida no mar, por isso essas buscas continuam. Ontem, durante todo o dia, eles trabalharam, interromperam os trabalhos por conta da luz, né? Ao anoitecer, eles tiveram que interromper as buscas e agora, logo cedinho, eles recomeçaram essas buscas. Eu estou mostrando para vocês agora uma imagem que são pessoas, homens do Corpo de Bombeiros e policiais civis que acabaram de chegar, acabou de passar por aqui uma viatura da Polícia Civil com peritos. Eles chegaram e estão lá embaixo avaliando a estrutura da ciclovia que caiu. Eles já estão conseguindo ter acesso a a parte da ciclovia que caiu. Isso não era possível anteriormente por conta das condições do mar, mas nesse momento eles já conseguiram acessar para começar essa perícia que vai desvendar o que provocou o desabamento desse trecho. O Corpo de Bombeiros não para também de trabalhar. Eles estão desde as 6 horas da manhã de hoje fazendo essas buscas, utilizando barcos, botes, também um helicóptero e até um trajeto a pé. Eles estão percorrendo várias praias aqui da Zona Sul e da Zona Oeste do Rio de Janeiro à procura de qualquer pista. Por enquanto, nenhuma novidade, eles não conseguiram encontrar nenhum indício dessa terceira pessoa que teria ficado desaparecida. Eles estão baseados, César, numa informação de testemunhas que contaram que 3 pessoas estavam passando pela ciclovia exatamente no momento que ela desabou. Ontem, 2 corpos foram encontrados. Os próprios bombeiros disseram pra gente que esses corpos, essas pessoas, elas acabaram morrendo por conta da queda, elas não morreram afogadas e por isso foi mais fácil de localizar esses corpos. Agora, essa terceira pessoa já estaria submersa, por isso a situação é ainda mais difícil. Eles trabalham com 2 hipóteses, ou esse corpo ele pode ter sido arrastado pela correnteza já para uma praia mais distante daqui, ou ele estaria preso entre as pedras, por isso esse trabalho é muito difícil, César. Ok, Fernanda, muito obrigado pelas informações, uma ótima sexta-feira para você, para os nossos amigos aí do Rio de Janeiro. Aliás, o jornal Extra do Rio trouxe em sua manchete a seguinte frase, ou mais ou menos isso: a única inocente em toda essa tragédia é a ressaca, porque é importante que se apurem as causas e que as pessoas sejam responsabilizadas. Não é possível que o que aconteceu no Rio de Janeiro passe de maneira impune e que fique por isso mesmo. Agora, os bombeiros do litoral de São Paulo atenderam, imagine, cerca de 200 pedidos de salvamento, isso no primeiro dia do feriado prolongado. 4 pessoas morreram afogadas. Vamos até a praia do Guarujá, onde está a repórter Salsi Lima. Ô Salsi, bom dia para você. Como é que está a situação neste momento? A gente vê que está muito bem frequentada a praia, o calor persiste, não é? Nós tivemos uma frequência recorde nesse feriado aí no litoral de São Paulo, não é isso? Isso mesmo, César. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham Hoje em Dia. Agora a movimentação está mais intensa aqui. Nós chegamos bem mais cedo, por volta das 7 horas da manhã. Ainda tinham poucos banhistas, mas agora já tem gente dentro do mar, muitos também aqui fora, aproveitando o solzão, aproveitando esse cenário maravilhoso também. Mas olha, César, agora falando um pouco mais sério, 4 pessoas morreram, como você disse, 3 aqui no Guarujá. 2 dessas pessoas eram turistas da Grande São Paulo e outra vítima faleceu em São Vicente. A pessoa tinha 30 anos e também estava passando esse feriado prolongado na praia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 200 pessoas foram salvas do mar só ontem, só na quinta-feira, como você falou, primeiro dia de feriado. Isso porque o mar está mais agitado, porque uma frente fria se dissipou no oceano, acabou trazendo ondas maiores, ondas mais fortes. Então o banhista precisa ficar atento, precisa evitar o consumo excessivo de álcool, que a gente sabe que também faz toda a diferença, e ficar de olho na criançada que está na praia, né? A gente sabe que é muito importante esses alertas e essa ressaca no mar deve ir até amanhã. É óbvio que o banho também deve ficar mais perigoso, deve ser mais perigoso até amanhã. Hoje a maré deve aumentar um pouco mais cedo, por volta das 14 horas, no litoral de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Salsi. Uma ótima sexta-feira para você. Olha, todo mundo quer aproveitar feriado, evidentemente, e com temperatura alta. Aliás, este deve ser o mês de abril mais quente dos últimos 73 anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. O calor persiste, inclusive, até mesmo nas madrugadas. Para quem resolveu passar o feriado na praia, dormir cedo tem sido quase impossível. Com o skate e diante do mar, Gabriel aproveitou a noite quente. Eu comi, aí eu vim pro emissário, aí deu vontade de tomar uma água de coco. Tá muito calor, né? Tá.
E você sabe que criança não mente. Tá aí o termômetro à meia-noite para confirmar. A Baixada Santista registrou 26 graus e ficou difícil ir para a cama. Com um animal de estimação, de bicicleta ou abraçadinho. Turistas e moradores de Santos foram para a orla. Calor desse, só sentado no banco e tomando aquela cervejinha, né? Por causa do feriado prolongado de Tiradentes, milhões de turistas desceram a serra em direção às cidades do litoral paulista. É o caso desta família de São Paulo. Eles não perderam tempo e mesmo durante a madrugada foram tomar o banho de mar. Curti à noite, porque de dia é muito quente, as crianças não dá, né? Muita criança, aí traz de dia torra, aí de noite tem que vir, né? Passear, aí a família desceu de São Paulo, a gente está tudo aqui curtindo. Mesmo quem curtiu o dia de sol na praia, ainda tinha energia para aproveitar a luz da lua. A gente veio de São Paulo e lá a gente já estava reclamando do calor, né? Mas quando chegamos aqui vimos que podia ser maior ainda, né? Mas a vantagem é que aqui tem a praia. Não, sim, certamente aí a paisagem e tudo. Não é difícil entender por que as noites estão com temperaturas tão altas. Este mês de abril tem registrado os dias mais quentes das últimas décadas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a previsão para o fim de semana ainda é de mais calor, inclusive para a capital paulista. Desse jeito, enquanto o fim de semana estica, as noites de sono vão ficar menores. E não é só para os adultos, não. O playground assim, movimentado, pode até enganar. Você estaria pensando que são 7, 8, 9 da noite? Nada disso, já é madrugada. E enquanto as crianças brincam, os pais aproveitam para conversar, para passear e muita gente para ganhar dinheiro. Teve muita gente de fora, né? Aí teve o campeonato de surf também. Foi um movimento excelente, foi maravilhoso. Excelente também está o fim de semana deste grupo. Os parentes se reuniram para um luau na areia da praia. E para eles, o calor é muito bem-vindo. Maravilhoso, uma noite muito gostosa, tranquila. Estou aqui com a minha família se divertindo. Valeu a pena, valeu a pena. Calor fora de época, um alerta de ressaca em vários estados brasileiros. Será que isso vai acontecer aí na sua região? Por que é que isso está acontecendo? Tem a ver com a mudança da lua? Daqui a pouquinho nós vamos receber ao vivo aqui nos nossos estúdios um meteorologista que vai nos explicar por que desses fenômenos aqui no nosso Brasil. Já, já. Agora, eu sempre digo para você que os criminosos, os bandidos, eles não têm folga não, aqui nada, sábado, domingo, feriado, eles estão trabalhando, eles não têm sossego não. Uma quadrilha de assaltantes invadiu uma agência bancária na madrugada e explodiu um dos 2 caixas eletrônicos que lá estavam. Os vizinhos acordaram com o barulho e acabaram chamando a polícia. Veja o que aconteceu. O impacto da explosão destruiu portas de vidro. No local dos caixas eletrônicos, os estilhaços ficaram pelo chão. A estrutura das portas também foi comprometida. Era madrugada, por volta das 4h30 da manhã, quando 3 homens explodiram um caixa eletrônico dessa agência, localizada na Avenida dos Autonomistas, em Osasco, na Grande São Paulo. Seu Valmir, que mora a 100 metros dali, acordou com o barulho. Uma estouro que nem batida, que nem bate no canteiro, num poste. Foi alto? Foi alta. Por conta da ação dos criminosos, os clientes agora não podem entrar nem mesmo aqui nessa parte dos caixas eletrônicos. Lá dentro, funcionários de uma empresa terceirizada fazem a limpeza do local. E em seguida, eles vão instalar essas tapadeiras na parte externa. Foram os moradores da vizinhança que avisaram o 190. Quando os policiais militares chegaram, encontraram um dos caixas danificado. Apesar do estrago, os assaltantes não conseguiram levar o dinheiro. Ainda não há previsão para a reabertura do banco ao público. O passageiro de um ônibus foi baleado ao reagir a um assalto. Ele está internado em estado grave. O crime aconteceu na Avenida Cupecê, dentro do ônibus que faz a linha Jardim Miriam-Cupecê. Michel Rocha de Menezes, armado com este revólver, abordou o passageiro Marcos Emegrini Sevarov, de 22 anos. O criminoso queria o celular e os pertences dele. Marcos reagiu e lutou com o ladrão. Vários tiros foram disparados. Neste momento, uma viatura da rota passava pelo local. A gente conseguiu desarmar o indivíduo que estava com a arma e, posteriormente, identificamos que quem estava com a arma naquele momento era a vítima. Ela tinha tomado a arma do infrator
Infelizmente, nessa luta corporal, a vítima acabou sendo baleada. Então ela foi socorrida pelo PS Saboia e o indivíduo foi preso e foi conduzido para o distrito policial. Michel Rocha de Menezes não tinha passagens. O ônibus foi levado para a delegacia. Motorista e cobrador não quiseram dar entrevista. E em Salvador, um bairro à beira-mar, que antes era sinônimo de luxo, com casas pé na areia, agora está à mercê de assaltantes. Para que você tenha uma ideia, por dia são registrados cerca de 5 roubos na região. O bairro Nobre já foi lugar só de veraneio. Tem ruas largas, casas boas, mas segurança quase nenhuma. Abre o portão, a gente olha primeiro de fora a fora para a gente ver como é que está o movimento da rua para poder sair. Tanto cuidado não é à toa. Cláudia já foi assaltada a poucos metros de casa. Botaram a arma na minha cabeça, levaram tudo, bolsa, revistaram o bolso, tudo. Eu só fiquei com o controle do portão, que eu entrei em casa e aí desabei, né? Muitos moradores desistiram. A média de assaltos aqui é de 5 por dia, uma das mais altas de Salvador. A maioria acontece no início da manhã ou no fim da tarde, quando começa a escurecer. Os criminosos quase sempre andam em grupos de 3, 4 e armados. Um desses assaltos foi registrado por câmeras de segurança neste mês. Escondidos dentro de um matagal, ladrões cercaram a vítima e fugiram, levando a moto, dinheiro e celulares. A Secretaria de Segurança diz que aumentou as rondas, mas como de nada adiantou, os próprios vizinhos decidiram vigiar ao outro e se comunicam pelo celular. É só em saber que o outro também está ali, que o outro está te vendo, que o outro está te apoiando, mas que a gente sabe que na realidade não vai inibir nada. É só o que podem fazer. Em todas as regiões do país, o brasileiro vive com medo da violência. E pensando nisso, moradores de um bairro de São Paulo instalaram portões em algumas ruas. Uma atitude polêmica e também proibida pela prefeitura. De dia parecem ruas tranquilas, bairro agradável, mas olha aí o flagrante de prostituição. E à noite é ainda pior, dizem os moradores. Entra e sai de carros, motoristas atrás de sexo e drogas. Já tivemos casos aqui de travesti baleado na porta de morador. E não foi baleado pelo morador, foi baleado por cliente. Cansados, os moradores resolveram há um mês fechar com portões 3 ruas que dão acesso à Marginal Pinheiros. Os portões são fechados às 10 da noite, só são reabertos às 5 da manhã. Por aqui, carro que vem lá da Marginal Pinheiros não entra, nem de morador, não adianta insistir. De dia é assim, ó, caminho livre para todo mundo. Virou polêmica. O uso de bloqueios é proibido pela Prefeitura de São Paulo, que agendou uma vistoria na semana que vem. Os moradores devem ser obrigados a retirá-los. A Prefeitura diz que não resolve nada disso, que é o Ministério Público quem resolve e o Ministério Público não quer que feche, ponto final. O Ministério Público determinou a remoção de portões em ruas que bloqueiem a passagem de pedestres ou o passeio público. Para não contrariar a decisão judicial, os portões das ruas no Butantã ficam abertos só para pedestres de madrugada. Segurança particular nas 3 ruas tem, mas não acaba com o problema. Não seria mais fácil, então, chamar a polícia? A gente não tem policiamento, você chama a polícia, eles não vêm. Representantes do Conselho de Segurança do bairro querem uma solução imediata. A intensificação do policiamento e uma ajuda para a comunidade. Com ou sem os portões da discórdia, a discussão sobre a segurança pública vai continuar. E a crise desanima os consumidores brasileiros. Segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio, a intenção de consumo caiu quase 30% só neste mês de abril. É o pior resultado já registrado desde 2010. No feriado, sobra tempo para olhar vitrines, mas falta disposição para comprar. A gente tem que pôr o pé no freio mesmo, na crise que a gente está, não tem como você gastar. Segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, a intenção de consumo dos brasileiros este mês caiu quase 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. É o pior resultado registrado desde 2010. A pesquisa aponta os motivos que desanimam os consumidores: o aumento do desemprego,
O nível já alto de endividamento e os juros elevados para comprar a prazo fazem muitas famílias adiarem planos, acharem que não é hora de assumir novos gastos. Hoje, as pessoas que estão empregadas estão atribuindo uma chance maior de perder o emprego num futuro imediato, e as que estão desempregadas, uma probabilidade muito menor de encontrar um novo posto de trabalho. O consumo de bens duráveis é o mais afetado por essa falta de confiança. 75% dos entrevistados disseram que o momento é desfavorável para comprar produtos como eletrodomésticos e eletrônicos. O economista diz que o controle da inflação é o primeiro passo para a retomada do consumo. Nós podemos recompor essa situação, não de uma maneira imediata, isso não vai ser imediato, mas nós vamos começar a estabelecer as condições de retomada gradativamente. Wilson precisa de uma geladeira nova, mas vai esperar a situação ficar mais tranquila. Aguarda mais um pouquinho, né, para ver se a gente vai ter condições de comprar e pagar tudo certo. E agora vamos falar do descaso com a saúde pública. A única maternidade municipal em uma das maiores cidades de Minas Gerais está superlotada. As grávidas são obrigadas a esperar por atendimento no meio dos corredores. Uma delas deu à luz em um carro. A mulher entrou em trabalho de parto enquanto esperava atendimento. O neném acabando de nascer dentro do carro. Ela chegou aqui no desespero e falando, o neném tá nascendo, o neném já tá no carro ali, já no banco do carro. Dentro da maternidade não cabe mais ninguém. As gestantes estão internadas no banco. E em macas espalhadas pelo corredor. Eu fiquei sentada a noite inteira sem dormir. Muitas gestantes foram mandadas de volta para casa. Com todos os leitos ocupados, as internações foram suspensas. Tô sentindo muita dor, já tem 3 dias que eu tô sentindo dor. E eles ficam mandando eu voltar para casa. Esta é a única maternidade pública de Contagem, a terceira maior cidade de Minas Gerais, com mais de 600 mil habitantes. E só tem 60 leitos. A prefeitura informou que vai inaugurar uma segunda unidade no próximo mês. Enquanto isso, as futuras mães sofrem a cada dia. Liberou ela, mandou vir para cá. Agora chega aqui e falou assim que não tem vaga. E esse é o triste retrato da maioria dos hospitais públicos no Brasil, infelizmente. Agora, imagine um chip capaz de diagnosticar até 18 tipos de câncer a partir de apenas uma gota de sangue. Esse sensor foi desenvolvido por uma biomédica do Recife, em parceria com pesquisadores estrangeiros. Veja a reportagem. Basta uma gota e um diagnóstico precoce de câncer fica pronto em 15 minutos. É neste laboratório pernambucano que está uma esperança no combate à doença que atinge 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. O dispositivo, que é uma espécie de chip em formato de lâmina, foi criado por esta biomédica em parceria com pesquisadores de mais 3 países. O biosensor detecta o câncer em estágio primário ao analisar apenas o sangue do paciente. É um teste pioneiro semelhante ao de glicose, só que capaz de identificar até 18 tipos de câncer diferentes, como o de pulmão e pâncreas, que normalmente são detectados já em estágios bem avançados. A célula de câncer, ela libera um material genético diferenciado. O nosso chip, ele detecta esse material genético que diz que a célula está em estágio de câncer. 50 pessoas passaram pela primeira fase de testes. Em 90% dos casos, o câncer foi detectado. A ideia está sendo patenteada e precisa ter a liberação da Anvisa para o funcionamento. A previsão é de que o chip seja disponibilizado em 3 anos. Seja algo que toda a população tenha acesso, tanto pelo SUS quanto pelos planos privados. Então a ideia é que o nosso custo agora está em torno de R$20, então que esse chip chegue bem barato para a população. A ferramenta ajuda a detectar a doença em estágio inicial, ainda silenciosa. Pessoas com situação semelhante à de Conceição. Ela descobriu um câncer de mama há 5 anos em um exame preventivo comum. Por causa da rapidez, o tratamento foi eficiente e hoje leva uma vida normal. Você descobrindo a tempo, você tem toda uma gama de recursos que a medicina hoje disponibiliza para que você tenha a cura.
Parabéns à brasileira Débora Zanforlin. Guarde esse nome. Que espetáculo, né? E também aos colaboradores, evidentemente. Ela que é uma pioneira. É uma pena porque os pesquisadores levam tanto tempo e depois nós temos ainda uma demora muito grande. A burocracia é demasiadamente grande aqui no Brasil para que isso aprove. Se existe isso, demorou tanto tempo, agora 3 anos ainda de espera para que isso seja colocado no mercado. É uma pena. Eles poderiam acelerar isso para que as pessoas pudessem ter um acesso mais rápido, né? E olha, uma pesquisa britânica revelou que pacientes que cantam apresentam melhora no tratamento de câncer. É como diz um velho ditado: quem canta, seus males espanta. Nem remédios, nem exames. A indicação médica para este encontro é cantar. O coral é formado por 20 pessoas, pacientes que tiveram a laringe retirada por causa de um tumor. Há 5 anos, o grupo se reúne todo mês para a terapia musical. São poucas horas com um bom resultado. Sem estrada, foi amada, sou eu assim, sem você. Com esse grupo de pacientes, o canto é um treinamento vocal, né? Que permite uma maior modulação, maior estabilidade vocal, uma maior expressividade vocal. Então tem um aspecto físico de ajuda do canto. Quem canta, seus males espanta. É um ditado antigo e muito bem conhecido. Agora, a ciência está comprovando os efeitos do canto sobre o organismo. Uma pesquisa britânica encontrou evidências entre a música e a recuperação de pacientes que tratam o câncer. Os cientistas acompanharam 193 pacientes com tumores. Os testes constataram que os participantes do coral se sentiam menos irritados e tensos e mais confiantes. Além das mudanças no comportamento, amostras de saliva indicaram uma melhora na imunidade e uma queda na quantidade de inflamações. Estudos recentes mostrando que o canto não só melhora o humor, os aspectos psicoemocionais, depressão, ansiedade, como esses aspectos associados ao próprio sistema imunológico, né? Então, a gente acredita que isso é extremamente importante para eles. Ricardo teve câncer de laringe aos 40 anos. Depois da cirurgia, passou muito tempo com depressão. Diz que reencontrou na música a coragem e a independência. A gente antes não ia nem numa padaria comprar um pão, eu não conseguia pedir. Tinha que fazer sinal, era um daquilo. Hoje não. Isso, a música nos fez sentir confiantes. E a solidão é meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. E agora prepare-se para uma declaração de amor inusitada. Prestem atenção, Ana Hickman e Tiziane, porque olha, uma noiva inglesa raspou a cabeça durante o casamento para homenagear o noivo. Os dois se conheceram há 30 anos, mas o noivo só declarou o amor pela noiva há 1 ano e meio atrás. O namoro começou, mas em seguida ele descobriu que tinha um câncer no pâncreas e estava em estado terminal. Mesmo assim, decidiram se casar e durante a cerimônia a noiva raspou a cabeça na frente dos convidados. Careca, ela anunciou a doação do cabelo para uma instituição que faz perucas para crianças com câncer. E aí, Ana Hickman, gostou? Lindo, né? Eu adorei, um gesto único, um gesto de carinho, de amor puro e que eles sejam muito felizes. Que essa felicidade seja eterna para o casal. Que belo gesto dessa noiva. Emocionante, né? Muito. Imagina só, imagina para o noivo essa surpresa linda, né? Dela ter essa atitude, mostrando todo o amor que ela tem e o companheirismo ao lado dele. Muito legal. E agora, mudando totalmente de assunto, vamos falar de política, porque uma reportagem da revista semanal Isto É denuncia o assessor direto da presidente Dilma como operador de um suposto Caixa 2 para as campanhas de 2010 e 2014. A origem da maior parte do dinheiro seria as empreiteiras envolvidas no escândalo de corrupção da Petrobras. Dilma embarcou para Nova York, levando mais uma preocupação na bagagem. Reportagem da revista Isto É dessa semana lança suspeitas sobre Gilles Azevedo, principal assessor da presidente.
Ele é apontado como operador de um suposto Caixa 2 que teria irrigado os cofres das campanhas presidenciais de 2010 e 2014. O dinheiro viria por meio de contratos fictícios entre empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção na Petrobras, repassado ao PT pela agência de publicidade Pepper, de Daniele Fonteles. Entre 2013 e 2015, a agência movimentou, segundo a revista, mais de 58 milhões de reais em suas contas. A Pepper se aproximou do PT em 2003, durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, por meio do publicitário Duda Mendonça, envolvido no esquema do mensalão. A reportagem derruba o argumento do governo, que sempre afirmou que a presidente jamais esteve envolvida em crimes. Nós conversamos por telefone com o advogado de Daniele Fonteles. Kleber Lopes diz que a publicitária não trabalhou na campanha de 2014, explica que a cliente ainda não assinou acordo de delação e nega as informações da revista. A Daniele, em momento algum, menciona a senhora presidente da República, como ela também não menciona o assessor da presidente, o senhor Gilles, como afirmado pela reportagem da revista Isto É. Toda e qualquer informação que venha com esta conotação, ou seja, de que a Daniele se envolveu em arrecadação de dinheiro para a campanha, de que a Daniele repassou dinheiro para custear a despesa de campanha, toda a informação dessa ordem é absolutamente inverídica. O Planalto não se manifestou sobre a reportagem. A presidente Dilma discursa neste momento na ONU, em Nova York. Ela participa da cerimônia de assinatura de um acordo global sobre mudanças climáticas. Vamos acompanhar. Histórico na construção do mundo que queremos. Um mundo de desenvolvimento sustentável para todos, com o cumprimento das metas estabelecidas na Agenda 2030. O êxito deve muito à atuação do governo francês, à judiciosa e paciente construção do acordo. Daqui a pouco nós vamos trazer todo o conteúdo do pronunciamento da presidente para você. Quem responde pela presidência do Brasil durante a viagem de Dilma Rousseff aos Estados Unidos é o vice, Michel Temer, que está em Brasília. Todos os detalhes agora com a repórter Nathalie Machado. Michel Temer está no Palácio do Jaburu. Um forte esquema de segurança foi montado e, portanto, não é possível ficar muito perto da residência oficial. Essa pode ser até uma estratégia, já que ontem ele sofreu protestos em São Paulo. Michel Temer continua recebendo a visita de aliados e decidiu dar entrevistas a veículos de comunicação estrangeiros. A ideia é rebater na imprensa internacional o discurso de Dilma Rousseff, que alega sofrer um golpe. Aos jornalistas, ele alegou que tudo que está acontecendo aqui no Brasil é um processo constitucional. E amanhã é esperado que ele receba a visita do ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações. Olha, no início do Hoje em Dia desta sexta-feira, nós mostramos para você a ressaca no Rio de Janeiro, que acabou inclusive derrubando parte de uma ciclovia, causando 2 vítimas fatais. Nós mostramos para você muitos afogamentos no litoral de São Paulo e o alerta de novas ressacas em outras regiões do Brasil. Um calor fora de época, não é normal isso. E agora nós recebemos aqui nos nossos estúdios o meteorologista Williams Bini, que explica a ressaca do mar que vem atingindo o litoral. Williams, bom dia para você, obrigado pela sua presença. Prazer. Essa mudança de lua tem o pessoal está falando nessa história, é uma cultura popular ou isso tem um significado mesmo? Nesse caso em particular tem tudo a ver, César, né? Porque normalmente em situações de formação de ressaca, nós sempre associamos com a chegada de uma frente fria, com a mudança no tempo, né? Chuva forte, temporal, consequentemente ressaca. Nesse caso especial, a semana inteira nós tivemos tempo firme, calor, praticamente sem chuva aqui no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro. Neste caso em particular, nós temos justamente a ação da Lua. É uma maré lunar, na verdade, né? Então, como nós estamos com uma lua cheia, é natural nós termos a elevação do nível do mar. Porém, um outro fator são os ventos. Os ventos que sopraram do mar acabam empilhando um pouco mais as ondas. Então, juntou esses dois fatores, né, os ventos um pouco mais intensos, que é normal nós termos ventos que sopram do oceano, junto com a maré. Então, juntou esses dois fatores, acabou proporcionando essas ondas. Mas vale ressaltar, César, isso é muito importante que todos fiquem sabendo, que não é uma situação atípica. A recorrência de ondas de 2,5 metros a 3 metros, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, é recorrente durante o ano inteiro sobre o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro.
nordeste, sul do país. Então, não é um ponto fora da curva, não é uma situação totalmente fora do normal, uma coisa que nunca aconteceu. Pelo contrário, é comum nós termos a ocorrência desse tipo de onda. Era previsível. Era previsível. Agora, esse calor não é normal nessa época do ano. Não. Nós estamos no outono vivendo um pleno verão, né? Exatamente. Até quando vai continuar essas altas temperaturas? E o Nordeste realmente corre risco das ressacas? Bom, em se tratando de clima, normalmente nessa época é justamente o período de transição. Então, o outono já marca a mudança de um período quente e chuvoso para um período mais frio e seco. A consequência que nós estamos tendo até de um Pacífico um pouco mais quente e tal, é uma condição de temperaturas acima da média. Realmente, o mês de abril tem sido um dos meses mais quentes dos últimos anos, e se tratando de temperatura e também com baixos volumes. Em relação ao Nordeste, a mesma situação. Estamos com a condição de lua cheia, os ventos soprando do oceano acabam formando ondas um pouco mais elevadas, o que é comum não só nessa época do ano, como no decorrer de todo o ano também. E quando começa o outono? O outono de verdade, olha, essa condição de tempo extremamente quente e abafado deve começar a mudar na semana que vem. Meados da semana que vem já entra uma frente fria, já esfria um pouco mais a atmosfera, temperaturas um pouco mais agradáveis. E aí sim, no decorrer de maio, já teremos uma condição bem comum, bem típica de outono já. É sempre um prazer ter você aqui com a Muito gente. obrigado, é um prazer. Muito obrigado. Ótima sexta-feira para você. Olha aqui, nessa época do ano, quando a gente tem sol, céu azul, o que os pais desejam sempre, não é? É que os filhos possam brincar na rua, no parque, né? Com a natureza, mas nem sempre é assim, porque os eletrônicos são os grandes vilões quando o assunto é brincadeira de criança. Uma pesquisa feita em 10 países revelou que, ao invés de conviver com outras crianças em atividades ao ar livre, os pequenos estão mesmo grudados nos celulares e tablets. Especialistas alertam que esse isolamento pode interferir no desenvolvimento da criança, como mostra a reportagem de Ana Paula Neves. Preste atenção. Um dia lindo desses, e onde está a criançada? Quanto tempo você passa no celular? Eu passo o dia inteiro, mais ou menos. E aí? O acesso dos pequenos à tecnologia tem mudado hábitos infantis. São muitos estímulos ao alcance dos olhos, dos dedos. Eu mexo no WhatsApp, converso com as minhas amigas, eu mexo no Facebook, no Snapchat, no Instagram. E tem tanta coisa legal assim? No YouTube também e um pouco no Twitter. Vitória tem 11 anos e desde que ganhou o primeiro celular aos 9... Você passa mais tempo brincando ou usando o celular? Usando o celular. Aí algum desavisado pode logo pensar, tadinha da Vitória, fica esse tempão todo no celular porque não tem nenhum amiguinho morando aqui perto. Tá, que nada. Basta descermos 3 andares para chegarmos até a casa da melhor amiga da Vitória, a Sophie. Vou convidá-la para descer para brincar, né, de repente. Sophie, tudo bem? Prazer. Ana Paula, vim com um recadinho da Vitória para nós descermos para brincar lá na quadra. Não, agora não, tô jogando. Só um pouquinho. Não. Uma pesquisa aponta que em países como Estados Unidos, Inglaterra e África do Sul, mais da metade das crianças gostam de se divertir à moda antiga. Já aqui no Brasil, só 40% dos pequenos brincam ao ar livre 1 hora por dia. Aqui tem mais jogos, dá pra fazer, tipo, sozinho, sem ninguém. E aí é mais legal. É? Por quê? Bom, isso é o que eu acho. Este psicólogo alerta para os riscos de uma geração digital. Os eletrônicos, na verdade, eles prestam um desserviço. Por quê? Porque quanto mais tempo eu estou voltado para uma plataforma, menor é a quantidade de tempo que eu gasto nas interações paralelas. São exatamente as interações que vão dando para uma criança a capacidade plena de desenvolvimento. O assunto é sério. O que a gente sabe já, concretamente falando, é que quanto mais você expuser seu filho a uma tecnologia, maiores serão as chances dele desenvolver depressão na vida adulta.
Ele explica melhor. A nossa autoestima, que é aquela visão que eu tenho de mim mesmo, ela é baseada exatamente na minha habilidade de lidar com as situações difíceis da vida. Tá? Então, por exemplo, um coleguinha meu que não gosta de mim, um irmão mais velho que me bate. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque isso vai dando para a criança uma coisa que existe muito pouco na vida digital, que é a frustração. Quanto maior for a quantidade de frustração que eu viver, claro, dentro de um nível aceitável, maiores serão as habilidades de manejo emocional. Como resolver a questão? Olha essa história. Mariana e Beatriz, 11 anos de idade, gêmeas idênticas. As semelhanças são apenas físicas. Mari, vamos brincar lá embaixo com nossas amigas? Não. Por favor. Não. Vamos brincar de esconde-esconde. Eu quero ficar aqui. Beatriz chega da escola e já reúne as amigas. Quanto maior o agito, melhor. A gente conta segredos uma pra outra, a gente descobre brincadeiras novas. Quando eu brinco, eu me sinto alegre. No apartamento, a irmã Mariana também se diz feliz. Você sabe das novidades que estão acontecendo. Que mais? Um monte de coisa. É bem mais legal do que ir lá embaixo e brincar. É? Por que é mais legal? Porque você fica jogando jogos que você quer, você não se suja. Brincar sozinha é melhor por quê? Porque você faz o que você quer. São as suas regras. A mãe das gêmeas se esforça para tirar a Mariana da zona de conforto. Fico incentivando ela a brincar também com as amigas dela. É importante, eu acho muito importante, né? Ter esse contato com as amigas, até por uma questão física, porque quando tá brincando, corre, pula, faz exercícios, né? E fica aqui só sentada, mexendo no celular, não é nada saudável. Obrigar, proibir e restringir. 3 verbos que os pais de crianças dessa geração digital usam muito. Ficou 1 mês sem o celular. Por quê? Porque não fez a lição, cheguei do trabalho e ela não tinha feito a lição, porque tinha ficado o dia todo no celular, com as amigas, conversando, em jogo, e não tinha feito a lição. Aí eu tirei o celular dela, ia tirar por 1 semana, mas como ela pegou escondido, não aguentou ficar sem, pegou escondido, aí se estendeu por 1 mês. Como estimular os pequenos a deixarem os eletrônicos guardados? Que tal começar pelo exemplo? Eu não largo o celular também, trabalho muito pelo celular. E, infelizmente, ela pegou essa mesma mania que eu. Peguei mesmo. Até a Maitê já tem um telefone e a bebê acaba de completar 8 meses de vida. A Maitê quer pegar o celular de todo mundo. A Maitê não pode ver um celular. E aí tinha o antigo da Sofia, que é o segundo da Sofia. Então, verdade revelada. Esse aqui é o terceiro, mamãe. Criança não mente, né? É o terceiro. Eu já perdi a conta. E aí a Maitê é maluca. Aí a gente pegou o antigo, meu pai deu pra ela só pra ela pegar mesmo. Mas nem funciona, juro que eu não coloco nem. Funciona assim. Antes de 2 anos, nada de acesso à tecnologia. Nada. Mas ele gosta do meu telefone celular. Nada. Você está usando o telefone celular para te ajudar a cumprir o papel de babá eletrônica, não porque você entende que a tecnologia seja importante. E além do mais, existem muito poucas pesquisas dizendo que esse tipo de interação é benéfica, né? A partir dos 2 anos, pouquinho, 10 minutos, 15 minutos, em aplicativos que sejam, aspas, indicados. Ouviu, turminha? Acho melhor usar outro recurso. Veja agora que bonito gesto de solidariedade. Policiais militares de Minas Gerais lançaram uma campanha para arrecadar alimentos para os PMs do Rio que não receberam salários este mês.
A imagem de um militar aposentado chorando na mesa de refeitório de um quartel do Rio de Janeiro revoltou os colegas de farda mineiros. Sensibilizados com a situação, militares de Montes Claros, no norte de Minas, estão se mobilizando para ajudar quem está com dificuldade. E é por meio deste procurador de Justiça de Minas, que também ficou sensibilizado com os conterrâneos, que as doações vão chegar até os PMs do Rio. Existe um grupo de mulheres militares no estado do Rio de Janeiro que criou uma associação. Então, chamam-se Mulheres Parceiras. Então, essas mulheres vão ficar encarregadas de receber e fazer a distribuição para as famílias mais necessitadas. É um absurdo você estar falando de família necessitada de uma polícia militar, mas infelizmente é o caos que a gente está vivendo. O jornalismo da Record mostrou que no Rio de Janeiro, dezenas de policiais militares inativos estão sendo obrigados a pedir socorro aos colegas de farda. E na base do favor, têm sido autorizados a comer junto com a tropa. Não só nós militares, mas todo o país, né, está sensibilizado com essa situação degradante que está a Polícia Militar do Rio de Janeiro. E por falar em um gesto bonito por parte da Polícia Militar, um menino, um garotinho de apenas 8 anos que saiu de casa para conseguir comida, sensibilizou PMs e ganhou uma surpresa. Era para ser apenas mais um atendimento à comunidade, mas o desaparecimento de Jader surpreendeu os policiais. Quando foi por volta de 10h30, mais ou menos, da noite, nós localizamos na Avenida Portugal, correndo. A resposta do garoto emocionou a polícia. O que você foi procurar na rua? Comida. O menino de 8 anos ficou mais de 10 horas desaparecido. Na volta para casa, Jader não tocou no lanche que ganhou dos policiais. Perguntamos para ele o motivo dele não comer essa batata. Ele virou, não, eu vou levar lá para casa para dividir com minha família pode estar com fome. Eles ficaram felizes quando você trouxe a batata para eles? Tico. A família vive nesta casa simples, na periferia da capital mineira. O casal está desempregado há cerca de 6 meses. Sem dinheiro, na maioria dos dias, a família não tem o que comer. O armário está vazio. Aqui, somente um pacote de macarrão. Na geladeira, apenas água, arroz e feijão. É o que 7 pessoas que vivem nesta casa têm para comer o resto da semana. Como é que fica o coração nessa hora? Dói, o coração da gente dói. Comovidos com a história, policiais doaram cestas básicas para a família. Comovente demais, né? Parabéns a esses policiais militares. E deve ser divulgada hoje a causa da morte do popstar, o astro Prince. Ele morreu ontem aos 57 anos. Prince foi encontrado morto dentro do elevador da mansão onde tinha um estúdio em Minnesota, nos Estados Unidos. Na semana passada, o avião do cantor fez um pouso de emergência logo após um show em Atlanta, porque ele não se sentia bem. A assessoria de Prince alegou ser uma gripe forte. Em memória ao cantor, o roxo tomou conta de prédios, revistas e sites. Nas ruas, a cor também iluminou os fãs, uma referência a um dos maiores sucessos do cantor, Purple Rain. 11 horas mais 24 minutos, hora oficial do Brasil. Infelizmente está confirmada a morte de uma das vítimas soterradas no desabamento de um galpão em obras agora há pouco na Vila Olímpia, zona oeste de São Paulo. No total, 6 pessoas ficaram sob os escombros. 3 foram socorridas e levadas para hospitais. 2 ainda não foram retiradas do local. 11 viaturas do Corpo de Bombeiros participam do resgate. Nós vamos continuar acompanhando de perto este caso e voltaremos trazendo novidades sobre esse assunto dentro de mais alguns instantes, assim como as últimas informações de todo o noticiário desta manhã de sexta-feira. Olha, no discurso da ONU, a presidente Dilma Rousseff não fez menção abertamente sobre o processo de impeachment. Disse apenas que o país saberá evitar o que ela chamou de qualquer retrocesso. Mas do lado de fora do prédio das Nações Unidas em Nova York, os ânimos estavam mais exaltados. Enquanto alguns brasileiros contrários ao governo Dilma pediam a saída dela do poder, outros levavam bandeiras vermelhas de movimento popular.
e a crise política no Brasil, mais uma vez, foi capa da edição latino-americana da revista britânica The Economist. A imagem do Cristo Redentor aparece segurando uma placa com a inscrição SOS e o título A Traição do Brasil. A reportagem fala que Dilma e a classe política decepcionaram o país e que a votação do processo de impeachment veio em um momento de desespero. Diz ainda que o Brasil está lutando contra a pior recessão de décadas. A revista defende novas eleições como solução para contornar a situação. O juiz federal Sérgio Moro aparece na lista das 100 personalidades mais influentes da revista Time. O brasileiro aparece na categoria Líderes, ao lado dos presidentes Barack Obama e Vladimir Putin. O texto publicado nesta quinta-feira descreve o juiz paranaense como Super Moro e cita que ele tem o nome cantado nas ruas como se fosse uma estrela de futebol. A publicação diz ainda que Moro tem sido acusado de ignorar o devido processo legal. A descrição da Time diz que a maioria dos brasileiros sente que suas táticas de cotovelos afiados valem a pena por um país mais limpo e livre da corrupção. E agora eu chamo a sua atenção para essa novidade. Depois da novela campeã de audiência e do filme recordista de bilheteria, vem aí Os 10 Mandamentos, o musical. Pré-venda de ingressos r7.com/musical 10 Mandamentos. Você que acompanhou a novela, assistiu o filme, não pode perder também o musical. E começa hoje a pré-venda. Adquira o seu ingresso no r7.com/musical 10 Mandamentos. Garanta o melhor lugar para que você possa ver de pertinho, mas esse grande espetáculo, você não pode perder esse sucesso da TV agora nos palcos do teatro. Obrigado pelo seu carinho, pela preferência e pela grande audiência mais uma vez. Fique agora com as dicas sempre bem-vindas e preciosas do Renato e da Cristiane Cardoso no Minuto do Casamento. Voltaremos na segunda-feira, se Deus quiser e você assim permitir. Tchau, gente! Gente, bom final de semana! Até segunda-feira. Beijo, aproveita o final de semana. Tchau!